A Gênese, Allan Kardec, capítulo 8. Teorias sobre a Terra. Teoria da incrustação. Item 4. Mencionamos essa teoria unicamente por memória, já que nada tem de científica. E o fazemos apenas porque ela teve alguma repercussão nos últimos tempos e porque não deixou de seduzir algumas pessoas. A carta a seguir, transcrita, resume-a, abre aspas. Deus, segundo a Bíblia, criou o mundo em 6 dias, 4.000 anos antes da era cristã. Isso é contestado pelos geólogos, pelo estudo dos fósseis e pelos milhares de caracteres incontestáveis de ancianidade que fazem remontar a origem da Terra a milhões de anos e, portanto, as Escrituras dizem a verdade, e assim igualmente os geólogos. E um simples Campônio, abre parênteses, nota. O senhor Michel de Figagnieres Varone, autor da Chave da Vida, fim da nota, fecha parênteses. Foi quem os fez ficarem de acordo quando nos ensinou que nossa Terra é apenas um planeta incrustativo, bastante moderno, composto de materiais bastante antigos. Depois do arrebatamento do planeta desconhecido, chegado à maturidade ou em harmonia com aquilo que existia no lugar que hoje ocupamos, a alma da Terra recebeu ordem de reunir seus satélites para formar nosso globo atual segundo as regras do progresso, em tudo e por tudo. Somente 4 desses astros consentiram na associação que lhes era composta. Apenas a Lua persistiu em sua autonomia. Eis que também os globos têm livre arbítrio. Para proceder essa fusão, a alma da Terra lançou em direção aos satélites um raio magnético atrativo, que colocou em estado cataléptico todos os seres, vegetais, animais e humanos, trazidos para a comunidade. Tal operação apenas teve por testemunhas a alma da Terra e os grandes mensageiros celestes que a ajudaram nesta grande obra, abrindo os globos para tornar comuns suas entranhas. Operada a soldadura, as águas escorreram para os vazios deixados pela ausência da Lua. As atmosferas se confundiram e começou o despertar, ou a ressurreição dos germes cataleptizados. O homem foi tirado do seu estado de hipnotismo, por último, e viu-se rodeado pela vegetação luxuriante do paraíso terrestre e pelos animais que em paz pastejavam ao seu redor. Tudo isso pode ser feito em 6 dias, com o auxílio de trabalhadores tão poderosos como os que Deus havia encarregado de tal realização. O planeta Ásia nos trouxe a raça amarela, a de civilização mais antiga. Com o planeta África veio a raça negra. A Europa trouxe a raça branca. E o planeta América, a raça vermelha. A Lua talvez nos trouxesse a raça verde ou azul. Assim, certos animais, dos quais apenas encontramos os restos, jamais teriam vivido em nossa Terra atual, mas foram trazidos de outros mundos deslocados pela velhice.
Os fósseis que encontramos em climas onde não poderiam viver neste mundo viviam sem dúvida em zonas muito diferentes, nos globos em que se originaram. Tais restos, por exemplo, se encontram nos polos de nossa Terra, quando viviam no Equador de seus globos primitivos. Fecha aspas. Item 5. Esta teoria tem contra si os dados mais positivos da ciência experimental. Por outro lado, ela olvida por completo a questão da origem que pretendeu resolver. Ela descreve bem o modo por que teria sido formada a Terra, mas não diz como se formaram os 4 mundos que teriam sido reunidos para a constituir. Se as coisas se houvessem desenrolado daquela forma, por que é que em parte alguma se encontram os traços dessas imensas soldaduras que deveriam alcançar até as entranhas do globo? Cada um de tais globos, trazendo seus materiais próprios, a Ásia, a África, a Europa e a América, teriam cada uma sua geologia particular diferente, o que não se dá. Ao contrário, e para principiar, vê-se um núcleo granítico uniforme de composição homogênea em todas as partes do globo, sem solução de continuidade. Ademais, as camadas geológicas de formações idênticas, em sua constituição, por toda a parte superpostas, na mesma ordem, continuam homogêneas, sem interrupção de um lado para o outro dos mares, da Europa até a Ásia, a África, a América, e reciprocamente. Tais camadas, testemunhas das transformações do globo, atestam que essas transformações se realizaram sobre toda a superfície e não sobre uma parte apenas. Elas nos mostram os períodos de aparecimento, de existência e de desaparecimento das mesmas espécies animais e vegetais, igualmente nas diversas partes do mundo, a fauna e a flora. Desses períodos afastados, por toda a parte caminham simultaneamente, sob a influência de uma temperatura uniforme, a qual muda de caráter em toda a parte, à medida que a temperatura se modifica. Um tal estado de coisas é inconciliável com a formação da Terra pela junção de diversos mundos diferentes. Além disso, pergunta-se o que teria sido feito do mar que ocupa o vazio deixado pela Lua, se esta não tivesse recusado juntar-se às suas irmãs por má vontade? O que sucederia à Terra atual se um dia a Lua tivesse a fantasia de vir retomar seu lugar e assim expulsar o mar? Item 6. Esse sistema seduziu algumas pessoas porque parecia explicar a presença das diversas raças de homens sobre a Terra, assim como sua localização. Porém, já que tais raças puderam germinar em mundos separados, por que não teriam elas podido fazê-lo em pontos diferentes do mesmo globo? É querer resolver uma dificuldade por outra dificuldade muito maior. Com efeito, qualquer que tivesse sido a rapidez e a destreza com que houvesse sido feita a operação, tal junção não teria sido possível sem abalos violentos. Tanto mais rápida, mais teriam sido desastrosos os cataclismos. Parece também impossível
que seres simplesmente adormecidos num sono cataléptico tivessem podido resistir a tais abalos para acordar em seguida tranquilamente. Se não se tratasse senão de germes, em que consistia? Por que maneira seres inteiramente formados teriam sido reduzidos ao estado de germes? Sempre permaneceria a questão de saber por que modo tais germes se teriam novamente desenvolvido. Teríamos ainda a Terra formada por via de milagre, apenas por outro, menos poético e menos grandioso que o da Gênese bíblica, ao passo que as leis naturais dão de sua formação uma explicação muito completa e, sobretudo, mais racional, deduzida da observação. Abre parênteses, nota. Quando um tal sistema se liga a toda uma cosmogonia, é lícito perguntar sobre qual base racional pode repousar o resto. Fim da nota, fecha parênteses.